Olá pessoal, quem vos fala é Diego da Cuidado Digital e nós vamos ter uma aula hoje sobre o IPsec, versão Strong Swan, utilizando o Debian Squeeze, versão 6.0. E preparei um ambiente aqui já tinha trabalhado nessa aula aqui, nesse estudo. Então a ideia é o seguinte: nós temos um servidor, dois servidores na nossa organização, certo? E nós temos as subredes internas de cada organização. Conforme a produção do wiki do fabricante do produto, eles sugerem, nos estudos lá, que a gente utilize a denominação de Sol e Lua, só a fim de esporádico mesmo. Como eu dei uma estudada em cima do wiki do fabricante, a gente vai estar trabalhando Sol 192.168.101 com a subnet 100.0/24, utilizando o endereço IP público, por exemplo, 200.232.132, no outra empresa, no seu cliente, ou na filial, que seja, 200.232.133, sendo que a subrede dela seria 200.0/24. Bom, para a gente poder fazer essa videoaula, eu preparei um scriptzinho para a gente, um roteiro de instalação, inclusive com a criação das chaves, com as informações pertinentes que podem dar problemas aí, e se a gente não prestar bastante atenção. É uma coisa muito chata. A gente vai trabalhando com a criação de uma autoridade certificadora, uma CA, e as chaves pré-compartilhadas de cliente e servidor. Como se trata de Debian, nós vamos precisar da instalação do Strong Swan, que está dentro do repositório nativo do Debian, e do NTP-Date. Por que eu estou pedindo o NTP-Date? Eu tive um problema de data entre essas duas máquinas virtuais e elas estavam dando problema de chave não autorizada, RCA. Como trata-se de certificado, essas chaves já têm um prazo de validade. Nós vamos criar uma autoridade certificadora com prazo de 4 anos. Porém, as nossas chaves cliente-servidor, as chaves privadas e públicas, terão prazo de duração de somente 2 anos, né? Que seria uma questão mais padrão. Então a gente vai estar utilizando, para não ter problema aí de data, NTP-Date, espaço A.NTPBR, nosso servidor NTP no Brasil, servidor de número A, né? E as configurações que nós precisamos editar no Debian são essas: etc, SSL ou psssl.conf. Basicamente, essa configuração tem que ser editada nas duas pontas, tanto no servidor como no cliente, ou no servidor matriz e filial. Vamos acessar aqui o nosso servidor, nesse caso matriz. OpenOffice não, SSL. As configurações que nós precisamos editar aqui é basicamente essa: alterar o diretório onde vai ficar o CA default, que é a autoridade certificadora, né? /etc/ipsec.d, informar corretamente os diretórios CERT e CRL, que serão os diretórios. O index.txt, esse arquivo não existe dentro desse diretório ipsec.d, nós vamos criá-los manualmente. Diretório de new certs, CA cert, o arquivo serial, onde vai estar contabilizando a quantidade de certificados criados, né? E as chaves privadas e a chave privada do CA também. Basicamente, a gente tem que ficar atento para que esses diretórios estejam todos dentro de ipsec.d, tá? Bom, é isso. Nós temos também alteração do diretório dir, da tag dir lá, certificate e private key. São os diretórios que nós temos que ficar atento para a configuração. Criar os arquivos index.txt. Vamos lá. Opa, não vou usar essa máquina virtual, não vou usar o nosso terminal. Touch serial. Dentro de serial,
nós já vamos colocar um valor chamado 01, que é o valor inicial dele, característica do próprio OpenSSL para que isso aconteça. Depois de criar esses dois arquivos index.txt, touch serial, ecoar o valor 01, vamos criar agora uma autoridade certificadora tipo RSA de 2048 bits com o padrão X509 com duração de 4 anos. Então o comando que a gente vai usar é esse daqui: OpenSSL rec X509 DES 1460 new key tipo RSA de 2048 bits, kout private CAK, jogando a chave privada dentro do diretório de privado e jogando CAcert dentro do diretório de CAcert, né? Vamos copiar e colar aqui. Lá no blog da Cuidado Digital vocês vão ter como copiar e colar lá. Atenção ao preenchimento dessas informações: preenchimento de senha de no mínimo de 4 dígitos, país, estado, cidade. Esse organization name, eu vou colocar o nome da minha empresa, Cuidado Digital. Unidade organizacional não preciso preencher. Common name, essa é a parte mais importante da criação do certificado, que vai estar diferenciando um certificado do outro, no caso cliente-servidor. Aqui nós estamos criando uma autoridade certificadora, vou colocar esse nome. E-mail. Pronto, criei minha autoridade certificadora, meu CA. Agora eu vou criar o preenchimento das informações do servidor. Vamos criar a chave privada do servidor: OpenSSL rec -new key RSA de 1024 bits, kout private servidor key.pm e out rec servidor key.pm. Então aqui a gente vai estar criando o certificado digital do servidor, uma senha de acordo com a sua necessidade. Lembrando que as informações têm que estar batendo, né? A única coisa que não pode ser o mesmo é o common name, o resto tem que ser basicamente o mesmo. Principalmente se tratando de BR, Goiás, Goiânia, companhia Cuidado Digital, unidade organizacional. Não vou preencher essa informação. Common name, servidor, já que trata-se do certificado do servidor. Vou colocar, por exemplo, o e-mail servidor @cuidadodigital.com.br. Se eu quero criar challenge password, não é necessário, atributos extras de password, dou enter no option company também. Vamos criar agora o preenchimento das informações do cliente. Vamos criar a chave para o cliente e futuramente a gente vai estar transportando essa chave para o computador cliente. BR, Goiás, Goiânia, company name Cuidado Digital, unidade organizacional, vou colocar aqui cliente em common name, e-mail address cliente @cuidadodigital.com.br. a challenge passwords não, options component name não. Beleza. Feito isso, vamos assinar essas chaves que nós criamos, né? OpenSSL CA -inrex servidor key, -day 730 dias, out certs. Agora a gente vai estar assinando e criando o certificado de acordo com a autoridade certificadora. Está pedindo, usando configurações de USRlib, SSL, OpenSSL, CNF. Vamos entrar com o password desse certificado que nós criamos. Bom, aqui ele já lê para a gente as informações, né? Assunto do certificado: Country Name BR, State or Province Name Goiás, Organization Name Cuidado Digital, nossa empresa, Common Name servidor e e-mail address. Aceita essas informações, então eu vou aceitar e vou dar um commit no final, informando que está tudo ok. Agora vamos fazer a assinatura dessa mesma chave do cliente. Entro com a senha. Ele já me lê aqui que se trata do cliente mesmo, entendeu? Então, estamos no meio caminho certo. Aceita as informações e comito. Após a criação dos certificados, transferir as chaves públicas, privadas e CA para o cliente. Bora. Aqui, nesse caso, eu tenho
um outro servidor numa outra empresa, uma filial, por exemplo, que tem o IPsec instalado lá, e a gente vai estar transportando essas informações. Vamos começar aqui pelo CA certs. Vou dar um SCP asterisco root 192.168.32.133 dois pontos barra etc. Vamos ver aqui se esse certificado chegou aqui. CA certs. Opa, beleza. Dá um ls no certs, está vazio o diretório. Vamos partir agora para o certs. Vou repetir o comando mudando só o diretório para certs. Opa, a chave chegou. Private, vazio. Vamos agora no private também. Vamos fazer a mesma coisa, mudando o diretório private. Beleza, e agora está faltando só o hex. Ok, vou aproveitar o mesmo comando alterando só o diretório final. ls hex. Beleza, transportei as chaves privadas, o certificado, a autoridade certificadora para o meu cliente e os certificados. A chave pública, privada e a autoridade certificadora. Bom, agora vamos partir para a configuração aqui do IPsec. Uma questão bastante interessante. ipsec.conf. Vamos lá. Config setup. Sharon debug. A versão IKE 2 do IPsec é denominada de Sharon, uma versão mais rápida do que a versão anterior, IKE versão 1, conhecida como Pluto. Então vamos pedir para debugar o IKE nível 2, KNL nível 3, CFG nível 0, CRL check intervalo de 180 segundos, checar certificados inválidos, né, a cada 180 segundos. Quando esse certificado vencer, ele vai ser movimentado para a pasta CRL. Strict Policy No, Pluto Start No, ou seja, não iniciar IKE versão 1 Pluto. Configuração default. IKE Lifetime de 60 minutos, Keylife de 20 minutos. Ele vai estar revalidando essa chave e verificando se está tudo em ordem. Key Margin 3 minutos, Key Ing Tries 1, Key Exchange, trocas de chave IKE versão 2, Mobile No. Configuração de servidor. Essa parte que é mais interessante. O IPsec ele trata essa informação como se fosse servidor da esquerda e da direita. Na configuração, você percebe aqui que não se trata de uma configuração meio cliente-servidor, mas servidor a servidor, como se fosse uma coisa mais ponta a ponta mesmo. Então aqui eu vou estar preenchendo as informações dessa máquina minha, desse servidor, como por exemplo a matriz. O endereço IP público dela seria esse, a subrede dela, o que estaria do lado de dentro da rede dela, vou preencher aqui, e o certificado que ela tem, que ela entende como proprietária dela. E no write eu vou estar preenchendo as informações do outro alvo, de onde eu vou estar aceitando as conexões. O endereço público o IP público que você tem lá na sua filial, a write subnet daquela filial, a rede interna daquela filial e as informações que você espera obter daquele cara. Então, assim, write ID, as informações que você espera obter. Da mesma forma, acontece na filial, por exemplo. Aqui nós temos as mesmas configurações, não vou entrar nesse mérito, mas configurações de servidor. Aqui eu já entro com a configuração da filial, endereço IP público da filial, a subnet da filial, que é o 92.168.200.0, o certificado que ela tem dentro dela, que ela reconhece, que ela entende, que é o client-cert.pm, e agora as informações do servidor da matriz, o IP público, a rede, a subrede dele, e a informação que ele espera obter quando ele for iniciar a comunicação entre servidores, né?
Para a gente obter essa informação aqui é muito tranquilo. Vamos aqui, como eu criei um par de chaves agora, eu vou dar um ipsec restart e um psec list certs. Bom, ele reconhece o certificado que está nos diretórios dele e ele já leu o assunto desse certificado. Eu vou selecionar, copiar e vou colar aqui. Então, quando eu for entrar com solicitar as informações de Write ID, ele já sabe o que ele espera encontrar na outra ponta, né? E o mesmo eu vou fazer aqui. Eu vou dar um ipsec restart e vou dar um ipsec list certs. E vou pegar essas informações e vou passar lá para o meu servidor da minha matriz cliente, né? O certificado que nós criamos para o cliente. Quando ele for fazer essa comunicação, o que ele espera encontrar aqui no Write ID. Substituindo as informações, finalizando e fechando. Outra configuração importante que nós não podemos esquecer é o ipsec.secrets. Aqui nós vamos informar as chaves privadas de cada cliente, de cada certificado. Essa informação aqui esse arquivo ele é muito complicado. Um espaço a mais, um espaço a menos pode dar problema. O ipsec pode não aceitar a leitura desse arquivo. Então usa-se dois pontos, espaço, RSA maiúsculo, espaço, o nome da chave privada e espaço, senha, entre aspas. Algumas documentações do próprio site do desenvolvedor, lá no wiki do ipsec, fala que essa aqui é opcional, mas eu tive alguns problemas de configuração e optei por acabar deixando essa senha aí desse certificado privado para que ele possa realizar a comunicação. O arquivo que se trata aqui é o servidor key e o client key, né? O cliente key. Então vamos localizar aqui, está dentro de ipsec private clientkey.pm servidor key.pm. Aquela configuração vai vir nesse diretório private, localizar essas chaves para saber se vai aceitar ou não a chave desse camarada aqui. Essa chave, mais especificamente, essa chave aqui. Então é preciso que no cliente também, na sua filial, também haja essa mesma configuração. Basicamente você pode copiar e colar essa mesma configuração para que o ipsec, na hora que ele for fazer a troca de chaves, as validações, ele saiba que realmente que aquela chave pública que está sendo enviada na internet, na nuvem, é compatível, é encriptada por essas chaves, entendeu? Quando ele for fazer a decriptação da chave. Tratamos já da pós-criação de todos os certificados, transferir as chaves públicas e privadas e CA para o cliente. Conforme o site do desenvolvedor, utiliza-se lá nos modelos o Sol e Lua. Eles não utilizam a ideia de cliente-servidor. A ideia mais ou menos é servidor para servidor. Qualquer um pode inicializar a comunicação com o outro. Vamos reiniciar isso daqui. ipsec restart, fiz algumas alterações e vamos levantar o serviço. Utilizaremos o comando ipsec up servidor, que é o nome aqui da nossa configuração. Eu posso colocar o nome que eu quiser, minhaempresa.com.br, qualquer coisa que você quiser, contanto que futuramente você utilize o comando up para startar. Aqui nós fizemos já o start, né? Ele mostra para a gente todo o processo de troca de chave, gerando IKE, inicialização, né? Solicitação de inicialização, enviando o pacote da rede de 132 para 133, recebendo pacotes. Então aqui, entendendo a CA, né? A autoridade certificadora, lendo o objeto de CA, fazendo a validação dessa CA servidora, dessa chave privada servidor. Então aqui nós temos todo o processo e a gente consegue ver que não deu nenhuma mensagem de erro para a gente. Para a gente ter uma visão melhor, vamos ao ipsec status all.
status all. Ótimo. Security Association, servidor 1, estabelecido há 67 segundos atrás, 192.168.32.132, utilizando essas informações, né, com 192.168.133, utilizando essas informações. Túnel instalado, né, tá dando a informação para a gente, quer dizer que nós agora temos um túnel PPTP, né? Point to Point Tunneling Protocol, PPTP, Point to Point Tunneling Protocol. Ótimo, bacana. Da mesma forma vai acontecer se eu utilizar aqui IPsec status all. Ele vai mostrar que tem um túnel sincronizado. Para a gente fazer um teste, vamos utilizar essas duas máquinas virtuais que representam as redes lógicas de cada organização. Vamos fazer um teste de ping aqui e eu já sei que ele não vai funcionar, porque eu estou na rede 100 e eu vou pingar a rede 200.2. Por que não vai funcionar? Eu preciso do básico de encaminhamento de pacote. Eco 1 em proc sysnet pv4 ip_forward. Eu preciso habilitar o encaminhamento de pacote nas duas estações para que haja comunicação. Pronto, instantaneamente esse computador que está localizado aqui na rede 92.168.102, ele já está pingando o 200.2, que é esse computador que está na rede 200. Vamos fazer um teste também, 92.168.100.2. Bom, bacana. Essa é a nossa videoaula explicando como a gente faz a configuração do IPsec Strong Swan, utilizando duas estações, dois servidores Linux Debian Squeeze, a versão 6.0. Uma coisa interessante tem aqui também, mas eu não vou entrar nesse assunto nessa videoaula, talvez numa futura videoaula, é o... Cadê o nosso arquivozinho? strongswan.conf, onde ele permite estar armazenando os logs dentro de um banco de dados relacional, né? Ele é SQLite ou MySQL, e você consegue armazenar aí essas informações. Sensação que eu estou esquecendo de alguma coisa. Mas é isso mesmo, pessoal. Bastante atenção na hora da criação dos certificados, e que dá muita dor de cabeça. Country name, state, localização da sua cidade, unidade, nome da organização, organization unit, unidade organizacional necessário, mas o common name é imprescindível que você faça corretamente, não deixando igual, não criando duas chaves com o nome, por exemplo, cliente e uma servidor, e deixando o common name idêntico, né? E as configurações aqui do ipsec.conf, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela essa videoaula e até a próxima.